Boa tarde, pessoal. Para quem vive me perguntando quem é o Pedro, qual que é a idade do Pedro. O Pedro, para quem não sabe, é meu filho. Para quem eu escrevi o livro Na Montanha Russa, Vivendo a Maternidade no Autismo. Na época, Pedro tinha 3 anos e meio quando ele foi diagnosticado autista. E eu escrevi o livro contando sua trajetória. Só que Pedro cresceu, não é mais aquela criança do livro. E para quem não conhece o Pedro, Pedro está aqui. Fala oi, né, Pedro? Oi, pessoal. E a gente vai conversar um pouquinho agora sobre um episódio que aconteceu na vida do Pedro. Eu sempre digo para vocês que muitas vezes a criança não verbal, e ele na época de 3 anos e meio, 4, 5 anos, ele ainda não conseguia, até os 3 anos e meio para 4 anos, ele falava muito pouco, ele tinha um repertório de umas 4 ou 5 palavras funcionais. E ele começou realmente a ter um repertório mais rico a partir dos 6 anos de idade. Mas mesmo assim, ele conseguindo se fazer entender, falando o que ele queria, o que ele não queria, contando algumas situações eram muito abstratas para ele, eram muito complexas, então ele não conseguia chegar para mim e contar o que acontecia realmente com ele, principalmente na escola. E eu sempre digo para as pessoas o seguinte: a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala com a criança, porque não é porque ela não consegue expressar o que está sentindo que ela não esteja entendendo aquilo e que aquilo não está tendo algum trauma, está tendo algum impacto, tanto positivo quanto negativo na vida dela. Então hoje Pedro vai contar pra gente um episódio que eu fiquei sabendo há poucos meses atrás, que inclusive vai estar sendo contado no livro novo, que é o Pelo Direito de Pertencer, um livro sobre autismo e inclusão, que já está à venda na pré-venda. Quem quiser adquirir é só ir lá na bio e clicar e adquirir o livro, que está sendo entregue em outubro, tá bom? E é muito importante relatos como esse do Pedro, porque ele está dizendo coisas que ele viveu realmente na época e que somente agora, anos depois, ele trouxe à tona. Então, Pedro, você lembra quando você me falou sobre aquela professora que a gente não pode falar o nome dela para não dar processo, né? Então a gente não vai falar o nome dela não, a gente vai chamar ela de S, tá? Que é o primeira letra do nome dela. E o que você me falou que ela fazia com você na sala de aula? Fala a sua idade que você tinha na época. E o que ela fazia com você? Eu tinha 7 anos de idade. Olha pra câmera. Eu tinha 7 anos de idade e ela queria me prender na sala pra eu ficar sozinho lá. Ela queria te prender na sala. Queria. Ela te ameaçava. Bem, O que ela dizia pra você nessa hora? nessa hora, O que ela falava? Se você não ficar quieto, se você fizer bagunça, eu vou te prender na sala. bem, bagunça, eu... Bem, eu lembro que eu fiz bagunça no máximo. Então, deve ser por isso que ela falava assim com você, né? Em segundo, Hum, eu gritava de irritação que eu tinha. tá. E aí, você me contou isso tem pouco tempo, né? Você me contou o que ela fazia. Aí eu te perguntei, por que você não me contou antes? Aí eu tô te perguntando, por que você não me contou isso antes? Na época, o que ela fez? Porque eu não entendia nada, eu não falava nada. Você não sabia como me contar? Então tá bom. Então tá vendo, pessoal, como que é importante essa questão de tomar cuidado com o que a gente fala? Ele não sabia como colocar para fora, como expressar os sentimentos dele em relação ao que estava acontecendo, né? Isso acontece muito em questões de abuso. Isso que ele viveu foi um abuso. Que se eu soubesse na época, eu teria tomado as providências legais cabíveis contra essa pessoa, contra essa professora. Só que ele me contou isso, agora ele está com 17 anos. Então, assim, me contou isso 10 anos depois, mas na cabeça dele, ele sabia exatamente tudo que aconteceu. Então, desde os 7 anos, quando aconteceu isso, ele sofria, mas ele não sabia como expressar. Então, por isso que é tão importante a gente estar lutando pela inclusão, a gente estar entendendo as pessoas com autismo ou com qualquer outra deficiência e realmente ter esse cuidado de como lidando com essas crianças, com essas pessoas, tomar cuidado com quem está do lado. É muito difícil para a gente imaginar que dentro de uma escola, que é um ambiente de acolhimento, um ambiente de aprendizado, o nosso filho tenha que passar por esse tipo de constrangimento, por esse tipo de ameaça que ele passou e que infelizmente eu só
via ficar sabendo agora, né? Essa professora ela já demonstrava certa irritabilidade em relação ao Pedro, ela demonstrava certa negligência, mas e a gente sempre ia contornando, isso porque eu era uma mãe que estava sempre lá. Estava sempre lá na porta, estava sempre lá fazendo reunião, estava sempre cobrando, né? Então, e mesmo assim isso tudo aconteceu. E Pedro também, ele era verbal, mas ele não conseguia estar se expressando. Então fica aí esse depoimento do Pedro, para que a gente repense quantas crianças estão passando pela mesma situação ou já passaram, e que a gente pode e deve estar evitando isso, indo atrás dos nossos direitos e tentando ficar mais atento a essas situações, né? Então, uma boa tarde para vocês. Espero que vocês tenham gostado do Pedro. Ele adora falar em internet. Hoje ele está mais tímido que a primeira vez. E também é a primeira vez que eu o exponho publicamente, tá? E quem quiser saber sobre essa história, sobre outras nossas, tanto minha como dele, como de outras pessoas também que passaram pela mesma situação, acessa lá a minha bio e adquire o livro que está na pré-venda, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.